Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente. Vem com a gente, meus caros. Que prazer inenarrável, mais um sábado aqui com você, meu querido. Mais um sábado. Eu tava com saudade de você, que semana passada você não tava aí, eu tive que tocar sozinho. Tava adquirindo conhecimentos no internacionais. Outro lado do mundo. 33 horas daqui. Pelo amor de Deus, mais muito conteúdo. Vamos ver se a gente encaixa alguma coisinha boa, aqui. Boa. Mais um dia especial e a gente tá aqui com duas pessoas especiais. Mas antes, deixa eu fazer os meus recadinhos paroquiais. Eu tava com saudade. Pra você que tá chegando agora. Primeira coisa, se ajeita aí, cara. Para de se inclinar assim, fica assim. Não tem como, velho. Posturado. Vai, entendi. Vocês vão entender. Galera, pra você que acabou de chegar, nós somos do Na Linha de Frente, o único programa de podcast semanal da capital federal, tratando muito sobre empreendedorismo, onde sentam aqui todos os empresários da nossa cidade. Sempre de um segmento que vai ser igual ao seu. Então pega o caderninho e anota que tem muita informação, muito conteúdo. A turma que veio aqui hoje já tem mais de 20 anos de mercado e certamente vai compartilhar muita coisa bacana. Estamos em todas as plataformas de streaming, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music. Então não tem desculpa, você pode maratonar em qualquer lugar, aonde você estiver, inclusive se estiver viajando com 33 horas de voo, tá certo? Eu fiz isso daí numa viagem pro Japão, então eu posso ser a prova viva disso tudo, e todo sábado às 10 horas da manhã, aqui nas telas da Band. Beleza? Muito bem, meus caras. Posso anunciar os nossos convidados por especiais? Por gentileza, Dan Rocha. A nossa audiência fica ansiosa por saber qual que é o tema de hoje. Estamos aqui com o Diego e Carol, da Estúdio 100 Pilates. Sejam bem-vindos. Olá, pessoal. Eu vou fazer, meu querido Patara, a apresentação formal deles, como a gente fez lá atrás. Agora é novidade no programa, a nossa IA apresenta vocês. Eu vou ler aqui o texto que a nossa IA criou. Com mais de 20 anos de trajetória no mercado de saúde e do bem-estar, o casal compartilha a jornada real de quem empreende com propósito, dos erros e acertos do novo momento de clareza e reinvenção da nossa marca. Depois de passarem por clínicas, multiclínicas, unidades, negócios paralelos e um intenso processo de expansão e contração, eita ferra, essa aí aqui tá precisando dar uma treinadinha. Esse episódio é sobre coragem, alinhamento de sócios, foco naquilo que realmente faz a empresa crescer, é isso aí. Mas é exatamente o que a gente sempre fala se tratando de inteligência artificial. Ela não vai fazer se você não treinar. Se você não jogar o seu molhozinho também depois, tá vendo? Vou ter que começar a botar um molhozinho de novo aqui. Ô, bichinha. Por favor, Dan Rocha. Sejam muito bem-vindos. Já comecem aí se apresentando. Quem é o Diego, quem é a Carol aí? Poxa, primeiramente é um prazer enorme estar com vocês aqui. Prazer eu e a nosso. Carol, que a gente trabalha muito em loco lá e a gente vive full time no trabalho, a gente acaba não olhando muito para fora, então as pessoas viram nosso crescimento aí e falavam pra gente, vocês estão crescendo e tudo. E hoje, depois de muita maturidade, né, a gente ser chamado aqui para um podcast de pessoas tão legais como vocês aí, trazem tantas pessoas importantes aqui, pra gente é um grande privilégio, né, Carol? Com certeza, é um prazer estar aqui, uma responsabilidade, né? E contar a nossa história vai ser muito interessante, né, amor? Reviver tudo que a gente já viveu. Já vai ser um programa especial, porque a gente está sentindo muita falta de empreendedorismo feminino. Então legal. Você está aqui numa cadeira não só da Carol, do Estúdio 100 Pilates, mas representando também o empreendedorismo feminino. Já vieram várias empresárias aqui no nosso programa, mas a quantidade ainda é muito menor do que a quantidade de homens. Então, assim, eu acho que você vai estar representando bem essa turma. E a responsabilidade. Ficou um pouquinho maior. Gente, todo mundo deve estar curioso. Eu, particularmente, estou bastante, sei da trajetória, né, de uma parte. Estava sempre com o Diego, né, lá na Unic, sempre tinha alguma troca ali, mas a gente quer saber como é que surgiu essa ideia. Foi por conta da formação de vocês? Foi uma ideia conjunta? Foi a ideia de um e depois o outro abraçou? Conta como é que foi esse início aí do estúdio. Então, eu falando um pouquinho antes de montar o Estúdio 100, eu tive uma clínica de fisioterapia, assim, recém-formado, né?
E lá eu falo que lá foi uma pós-graduação, porque eu fiquei quase 2 anos lá com um sócio, lá no Recanto das Emas. A gente montou uma clínica grande, né? Lá não tinha clínica, e a gente fez um trabalho lá muito humano, assim, de qualidade, mesmo estando numa cidade que ainda não era tão desenvolvida naquela época. E a gente se preocupava muito com a qualidade da entrega do serviço. E aí acabou não dando certo, não era o que a gente queria. Depois de 2 anos a gente fechou. E o empreendedor, quando tem essa veia, não se aquieta, né? É verdade. A gente, logo depois, eu tinha visto na revista que o Pilates estava sendo bem procurado no Rio de Janeiro. E aí vi aquela matéria e aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, eu vou fazer um curso de Pilates. Em Brasília ainda tinha poucos estúdios. E aí chamei um sócio para dividir essa responsabilidade, né? Já tinha fechado uma empresa, falou, agora... Ou a dor de cabeça, né? dor de cabeça. E esse sócio, a gente montou, e após uns 6 meses, ele era de outra área, era dentista, e acabou procurando uma formação na área dele. E aí que apareceu a Carol. A Carol, eu trazia algumas pessoas para dar curso em Brasília, de fora, e um desses cursos, a Carol, fui até um estúdio que ela trabalhava, fiz o convite para ela do curso. E assim que o sócio saiu, eu já fiz o convite para ela, porque a Carol já trabalhava com Pilates há 10 anos atrás. Então, 5, né? Senão eu tô te deixando um pouco... Então a Carol já era uma referência no Pilates. E eu, naquela oportunidade, falei, agora eu preciso de uma pessoa técnica, uma pessoa que faz o que eu não faço, né? Uhum. Então, a Carol veio... E aí fez só acrescentar. E logo em 2 semanas eu já convidei ela para ser sócia. E ela entrou e a gente... em pouco tempo explodiu. A gente já tinha fila de espera, então foi uma conexão bem importante. Então, quando eu recebi o convite para vir para cá, eu falei, não existe contar a história do Estúdio 100 sem estar falando da Carol, sem a Carol estar junto, porque... Inclusive, a gente tem um Instagram lá, Diego e Carol, para quem quiser acompanhar. Legal. Para mostrar essa conexão que a gente tem. E foi assim, e uma pergunta que as pessoas fazem, né? Porque depois de muito tempo nós viramos namorados, e aí casamos. Já estava no planejamento, né? O bicho já botou lá no papel dele. Já planejado. Eu não associo uma esposa logo de cara, peraí. Eu não ia falar não, mas vocês mataram a pau. E aí a gente teve 2 filhas maravilhosas. E então as pessoas nos perguntam, né? Mas como é que é em casa e no trabalho, isso dá certo? Eu falei, se dá certo em casa, não tem como dar errado na empresa. Agora, se você em casa briga, tem discussão, então você vai levar isso para a empresa automaticamente. Então, hoje pra gente, como tá tudo alinhado, tanto em casa quanto na empresa, as coisas funcionam muito bem, né, Carol? Sempre funcionaram. Sempre funcionaram, mas na verdade começou na empresa, né? Eu olhei pro Diego e falei assim, gente, esse sócio vale a pena, porque é um cara que ele respeita a minha opinião dentro da empresa, ele sabe o lugar dele, eu sei o meu lugar, a gente se complementa, então assim... Começou lá na empresa, para depois eu falei, não, aí dá certo. Aí dá... Primeiro ele teve que passar por um estágio probatório de, se tá tocando a empresa direitinho, o negócio vai funcionar aqui também. Exatamente. Mas é bom porque já dá para ver assim, dá para ver o cuidado, né? Desde a hora que vocês chegaram, isso é muito legal. Porque, de fato, pela estatística, não é o que acontece. Né? A grande maioria das sociedades entre casais acaba gerando problema porque também assim, se a empresa está indo bem, aí a relação ainda tá bacana. Agora, se a empresa passa por problemas e aí tá todo mundo querendo levantar ali e a empresa, então às vezes fica difícil, mas parabéns porque vocês estão conseguindo fazer isso daí. Agora, você tratou de um tema que eu acho que é bem legal a gente já colocar aqui, já de start, que muitas vezes a gente, seja por imaturidade, seja profissional, né, seja por, de repente, medo, né, ansiedade, a gente acaba indo buscar um sócio que muitas vezes a gente mesmo conseguiria fazer, mas para compartilhar o risco e assim ter um apoio, um ombro amigo, acaba indo atrás desse sócio. Conta como é que foi um pouquinho disso de você ir atrás desse sócio. Você pensou como é que seria esse sócio? Porque a Carol já destacou.
Se ele cuida bem, se escuta, se tem, né? Dá certo. Agora, você foi na doida? Foi o primeiro que apareceu? Foi só por conta de dinheiro? O que foi? Não, a história é porque nós já éramos amigos antes, então acabou que já tinha uma conexão ali, mas a gente não tinha na época a maturidade de enxergar o que cada um poderia fazer. Então, assim, eu acho que na escolha do sócio você tem que estar com isso bem desenhado, né? Legal. A Carol hoje, ela é parte do coração da empresa, ela é a parte técnica, ela é especialista. Então, eu já entro na parte comercial, de vendas, de administração, de contato com o contador, com essa parte do marketing, de agência. Então, cada um tem um caminho dentro da empresa. Então, eu perguntei isso porque é muito importante a galera que vai buscar uma sociedade, né, que está nesse momento que você esteve lá atrás, de você saber definir muito bem as tarefas. Tá dividido. Até para saber como cobrar, até para saber até onde vai o seu limite e o limite do outro. E teve o episódio do Diego, do Edu Vieira, né, que é um advogado, que ele fala da importância também do quadro societário, né, do contrato, do acordo de entrada, saída, tudo. Acredito eu que você não tenha feito isso lá atrás. Não fiz. Na verdade, eu fui aquele empreendedor que assim, tinha visão e muito prático. Na próxima semana já estava montando o negócio. Então, a gente foi consertando durante o caminho, né? Durante o processo. Mas, assim, a gente... Vai levando, né? A maioria dos empreendedores não se sinta sozinho, não, Diego. Nós não estamos te apertando, não. A maioria a gente tem que tratar isso aqui para despertar a atenção dos demais, né? Não, e desculpa. Pode ir. É engraçado que hoje a gente também dá mentoria na área de saúde, de Pilates, estudo de Pilates, e a gente enxerga justamente o que a gente não fez lá atrás. Então, legal. Isso que é a importância da mentoria, né? A gente está mostrando para o mentorado o que ele não precisa passar nesse momento, que a gente já passou, então, com algumas dicas, alguns conselhos, a gente consegue direcionar ele melhor. Que é o que a gente faz aqui, tá? A galera que tá do outro lado, se não tá com o caderninho anotando, meu filho, pega as pancadas, porque agora eu vou pra pancada. Eu quero que a gente até agora só falou de coisa boa. Não, mas a sociedade é boa, não sei o quê. Então, não, mas espera lá. Lá no começo não fizeram não fizeram o contrato. E hoje, vocês dois têm definido cláusulas de saída, se a empresa for finalizar, como é que é? Ou se um decidir tocar outras Carol já deu uma risadinha ali, ó. Hoje tá tudo amarrado. Hoje já o casamento tá feito, então já tá Quando você for lá no cartório, né, isso ficou amarrado claramente. Não tem pra onde fugir. Você vai voltar lá no episódio do Edu Vieira pra ver isso daí. Ele fala, inclusive, dessa questão também de sociedade entre marido, mulher, né, parentes, mas é bem importante. Eu queria levantar, porque assim, até agora foi só flores, né? O sócio ideal, a pessoa ideal para estar aqui do meu lado técnico. Quero saber da Carol aí, qual foi as porradas, Carol? O que vocês passaram? Porque você já tinha empresa na época ou não? Não, eu trabalhava em outro lugar, né? E aí eu conheci o Diego e comecei a trabalhar com ele. Ele me chamou para trabalhar, eu falei, vou. Ele já tinha um estúdio, eu já queria montar um estúdio. Achei assim... Foi inocente, achando que não tinha nada. E a gente também tinha as mesmas ideias, mais ou menos, né? Então eu falei assim, não, eu vou arriscar. E aí saí de onde eu estava, fui trabalhar com ele e realmente deu muito certo logo no início, né? A gente foi crescendo, aumentando realmente bastante os clientes, contratando já profissional já logo dos primeiros 6 meses. Então a empresa já foi crescendo, a gente já foi ampliando, pegando mais lojas. Então, assim, a gente não tinha muito tempo para pensar em outra coisa, era só trabalho mesmo, né? Na verdade, teve muita porrada, assim, teve muitos erros, muitos aprendizados, né? O Diego, ele sempre teve, assim, as ideias mais fixas em relação ao que ele queria, a direção, né? Ele sempre foi muito visionário, muito estrategista, e eu era aquela pessoa que ficava ali no operacional, né? Cuidando da técnica, dos colaboradores, de treinamento. Então, a gente teve muita estrada aí, né, Di? Acho que você lembra mais aí das porradas. A porrada no sentido de aprendizado é o que todo empreendedor
o tempo inteiro. Leva, não tem Diário, como, né? E eu acho que eu sou muito feliz hoje por ter passado por esses processos, né? Sim. E poderia ser menos doloroso, mas hoje a gente só adquiriu a maturidade que a gente tem com todos esses processos que deram errado ou certos, então a gente conseguiu ter uma mentalidade mais assertiva. Mas acaba assim, você não foi nem tão doloroso, sabe por quê? O Felipe Tito, ele fala, né, que ele acertou só na 8ª empresa. E aí ele comentou, né, que assim, na primeira ele errou porque misturou a pessoa física com a pessoa jurídica. Na segunda empresa ele errou porque ele não controlou bem o estoque. Na terceira ele não controlou pessoas. E aí na 8ª ele falou assim, eu já dei o 360, aprendi tudo e agora eu toquei. E vocês na segunda empresa já deu certo porque já são quantos anos? São 20 anos. 20 anos. 20 anos de Estúdio 100. É muito... Segundo o Sebrae, 90 e tantos % não passa do terceiro ano. Segundo ano. Aí vai ficando pior, né? Vocês estão com 20 anos, pô, é um sucesso. Já fincou a marca em Brasília. E o segredo, eu acho que desses 20 anos é a gente renovar e ter uma mentalidade de falar, não, vamos começar de novo de outra forma. Que eu acho que a gente não é o tempo, né? A gente está sempre se renovando para a gente poder ter o gás e vontade de estar ali o tempo todo, né? Então, o diferencial nosso é esse, né, Carol? Da gente estar sempre... A gente teve muitas dificuldades no início, né? Assim, em relação a profissionais. A gente sempre, quando ia aumentar a empresa, pegava mais uma loja, a gente não tinha muito como contratar. Não tinha mão de obra, não tinha cursos. Vocês tinham a metodologia de vocês, né? Então... A gente foi construindo ela, né? Ao longo desse tempo. Foi mapeando e foi construindo. Mas no começo era muito difícil. Então, o que a gente fazia era treinar o pessoal que chegava. Então, nesse começo de aumentar, a gente teve muita dificuldade. Porque, assim, até na contratação... Era uma coisa que a gente ficava assim, poxa, a gente precisando de um profissional para trabalhar, a agenda lotada e não conseguia uma pessoa de imediato. A gente tinha que treinar e a gente foi vendo... Levava um tempo. E foi vendo que tinha essa necessidade de treinamento, né, de pessoal, assim. Então, a gente teve muita dificuldade com isso, muita. Até hoje, você sente que tem essa dificuldade na contratação de pessoal? Tem, até hoje tem bastante, né? Tanto que a gente acabou achando uma solução no Estúdio 100, que foi a criação do curso, né? E claro que a gente também tem um processo da nossa metodologia de treinamento. Então, quando a gente contrata uma pessoa, a gente passa por um processo com ela, mas a gente não contrata ela quando a gente está precisando. A gente já faz isso de uma forma antecipada, né? É melhor prevenir do que remediar, com certeza. Né? Hoje lá na minha empresa eu estou fazendo exatamente isso. O turnover é muito alto, principalmente no mercado de restaurantes. E aí, de tanto, eu comecei a virar aqueles empresários que estavam reclamando mais do mesmo. Ah, tá difícil o mercado. Ah, não está encontrando pessoas. Pô, então qual é a solução que eu tenho que encontrar para isso? Acho que todo empresário tem que pensar, pô, aqui está o problema. Não adianta eu ficar reclamando desse problema e sim... Achar a solução. Exatamente. E aí eu criei o funil de contratação igual existe um funil de vendas. Então eu sempre estou contratando, eu sempre estou treinando, porque eu sei que em algum momento vai ter férias, vai ter uma dor de barriga, vai ter alguma coisa. A gente já sabe que vai existir. Né? Então a gente tem que ficar contratando o tempo inteiro, treinando o tempo inteiro. E treinando o tempo todo, né, Di? E o nosso buraco é um pouco mais embaixo, porque além de contratar e achar o profissional, você precisa deixar ele com qualidade para você inserir ele dentro da empresa, porque os nossos clientes, como eles são muito antigos, se você tira uma pessoa com qualidade e coloca uma pessoa, um profissional que está sem treinamento, ele observa na mesma hora. Com certeza. E ele já gera uma reclamação. Então, para a gente antecipar esse problema, a gente tem que treinar, a gente tem que colocar ele com a nossa metodologia para ser mais assertivo e a gente conseguir ter mais resultado. Vocês, nesse universo de formação, eu acredito que vocês também devem ter aí uma certa dor de cabeça, que é quem vocês treinaram, formaram, ensinaram, gastaram tempo, gastaram dinheiro. Aí vai... Abre o dele. Mas... Tem os dois, tem coisa pra falar, pode falar. Tá na ponta da língua. É porque não tem problema, porque enquanto ele estava com a gente, ele estava servindo o estúdio. Então, assim, a gente treinou, foi bom enquanto ele estava com a gente.
Agora, a gente não pode treinar a pessoa para ficar ali enclausurada com a gente, né, Diego? O Diego vai falar um pouco sobre isso, que ele gosta de falar sobre isso. Mas, assim, é muita, como é que eu falo, assim, não dá para colocar um profissional para ficar a vida inteira com a gente. Sim. A gente nem consegue tirar 100% dele nisso, entendeu? Ele tem que ficar o tempo que ele vai dar o 100% dele, e isso tem um tempo. Sim. Então, assim, não adianta você querer que a pessoa fique lá com você 20 anos, não vai, né? Pode até ser que aconteça de um ou outro ficar, mas assim, até que a gente teve uma equipe, a nossa primeira equipe ficou com a gente há mais de 10 anos. Foi bastante tempo, mas assim, o que a gente tem agora de proposta para o Estúdio 100, acho que o Diego vai falar melhor, mas não cabe, entendeu? Eu até queria ter essa forma. Você vai lá naquele restaurante Roma, que é o restaurante mais antigo da cidade, tá lá o senhorzinho, cara. Até hoje, desde aquela época, desde 40 e tantos anos. É uma loucura isso, né? Mas só completando o que a Carol falou, a gente tem um turnover muito baixo lá no estúdio. Então, de 3 anos para cá, não saiu um colaborador. Então, a gente tem um ambiente muito bom de trabalho, cultura, as pessoas se adaptam muito, tem uma conexão entre os profissionais, né, Carol? Sim. Então, mas respondendo seu questionamento, é muito melhor eu ter um profissional 2, 3 anos performando e entregando tudo o que ele tem, do que uma pessoa que está sem energia ali com 10 anos, com 12 anos. Então, a gente já passou por essas duas experiências, né, de ter profissionais muito antigos e agora, nessa mudança de mentalidade de uns 3 anos para cá, a gente prefere que continue as melhores peças, né, os melhores profissionais, as melhores... que vão estar ali ajudando na liderança, que vão estar ali abraçando novos projetos. Então, isso entra no que a gente quer para o futuro, né, Carol? Sim, sim. A gente estava conversando, né, antes aqui nos bastidores, porque mesmo não sendo do marketing, eles também tiveram isso já desde o início, né, da importância de ter um branding forte, né, um posicionamento. Fala um pouquinho disso, da marca de vocês, porque vocês têm um posicionamento forte no mercado e bem claro, né? Fala um pouquinho disso, como é que foi essa construção? O surgimento do nome, 100, né? Estúdio 100. Mesmo sem, como a gente estava conversando em off, mesmo sem experiência nenhuma, eu tinha sempre uma visão assim de ter uma coisa com qualidade, não fazer aquela coisa um pouco do tosco. Eu já conseguia diferenciar um pouco que era uma marca bonita ou que tivesse características legais. E aí a primeira coisa que eu fui fazer quando montei o estúdio foi procurar um livro de Pilates para poder achar um nome, né? E aí lá, o primeiro exercício do Pilates é o 100, que é o 100. Então eu falei, daqui que eu vou tirar, que já era o exercício de aquecimento dele, né, Carol? Sim. Deixa eu falar besteira não, porque você é a técnica. E aí pedi para um colega da agência montar a marca, né, fazer algumas ideias, e aí apareceram várias, e eu falei, não é isso que eu quero, e até um pouco... Foi batendo cabeça, mas chegou numa coisa parecida, e aí eu pedi para mudar algumas coisas, e aí, beleza, montei essa marca aqui, e aí fui atrás de um outro amigo publicitário, perguntei para ele sobre o nome, ele falou, soa bem o 100, então manda bala que vai dar certo. Sonoro, né? E curtinho, sonoro. Desde o começo a gente procurou ter uma coerência com a marca, né? Eu costumo ver as coisas a longo prazo, né? Então, para você falar de brand, você precisa ter coerência no que você faz, e a gente teve uma identidade muito forte lá dentro do estúdio, que é trabalhar com seriedade. E, como eu falei, seriedade não é ausência de alegria, né? Você tá sempre preocupado em entregar uma coisa com responsabilidade. Então, as pessoas que passaram pelo Estúdio 100, tanto profissionais como clientes, eles conseguem enxergar que a gente tem esse compromisso, essa responsabilidade e essa identidade, né, Carol? Então, tudo que a gente fazia dentro do estúdio, a gente queria comunicar uma coisa com qualidade, desde do panfleto ali que tinha a tabela de preços no início, né? Tudo que a gente fazia, o cliente sempre nos dava uma resposta naquela época. Nossa, que legal que ficou. Então, desde sempre estar fazendo uma pintura, alguma coisa diferente dentro do estúdio, e a gente sempre tinha um feedback de nosso, o Diego
toda hora tá mexendo, tá? Então... Você tá construindo a tua imagem, o que você quer que as pessoas percebam de você, né? Isso, e nos detalhes também. O Diego é muito detalhista, então ele via detalhes, assim, né? Que eu falava, não, isso aqui, será, Diego? Ele, não, vai ser assim, Carol. Vamos pegar essa cadeira aqui, vamos pegar... Eu falei, gente, mas... Cara, tem um outro ponto ainda nessa educação que eu queria entender, que você falou que ano passado foi um dos, né, dos assuntos mais procurados no Google, né, dentro da área, né? Mas como é que era em 2005 para educar o povo para ir lá fazer Pilates? Como é que era trabalhar numa época que você não... É uma das estratégias, né? Educar o seu cliente, às vezes ele não sabe o que você tem para oferecer. Agora nós vamos jogar bolinha... Pra Carol, isso que eu ia falar. Ó. Fala aí, Carol. Como é que educava para trazer cliente para dentro da... Porque as pessoas não conheciam, né? Então, o Diego colocou a empresa numa visibilidade muito boa. Começa por aí. A escolha do ponto de venda, A escolha até do ponto anotei de aqui. venda. Então, Dia dos todo mundo Namorados, que hein? passava ali era um lugar... Ele querendo dar o tranco. muita gente passava ali. Então, todo mundo que passava entrava no estúdio. Então, a gente Mas por curiosidade, vocês faziam faixa, vem aqui conhecer o novo... Não, né, Di? Não tinha. A faixa sugeriram, né? Eu, assim, dentro daquela questão de identidade, a gente também não utilizava, mas a gente tinha outdoor, a gente tinha... Pronto, vocês usavam outdoor para... O ponto, eu sempre... eu acho que... Você conhece algumas empresas, eu acho que trocando ideia contigo, você falou que o ponto era realmente 70% de uma empresa conhecida, né? Que é o segredo do negócio, e eu sempre acreditei também nisso. Então, lá no Noroeste, quando a gente foi montar, eu passava lá a cada 10 dias eu ia lá para ver se estava na hora certa, porque o melhor ponto ali ia acabar, uma hora ia alugar, era um bairro novo, então tava começando gradualmente a ter procura. Ainda bem que você deixou uns lá que eu peguei. E aí a gente pegou praticamente a última loja que tinha naquele comércio, que era um comércio que tem mais visibilidade, que é mais procurado. Então, acho que isso faz você ter mais presença e né, com essa conexão com as pessoas passando na rua. Isso. E outra coisa é quando o cliente entra. Aí o cliente entrou, aí você precisa fazer um trabalho com ele, né, de despertar ali a consciência dele do porquê fazer Pilates é importante para a vida dele. Ele não está indo só para fazer exercício. O Pilates não é só uma técnica de exercício. Então, isso a gente foi trabalhando com o cliente, e o cliente fala para o outro, e fala para um familiar, e fala para uma pessoa. E não adianta, gente. Vinha a família inteira, assim, vinha 4, 5 pessoas da mesma família, a gente falava, gente... E aí vinha o vizinho do mesmo jeito. Então, assim, às vezes na mesma semana vinha 10 pessoas, por conta desse trabalho de formiguinha interno, né? Que a gente ia fazendo, a equipe ia fazendo, e isso sempre foi e faz parte do que a gente faz no estúdio. É despertar o cliente para ele entender a importância do que é fazer Pilates no Estúdio 100. Que legal. Entendeu? Mas agora aí você já... montar uma loja do lado de cada CrossFit, meu filho. Porque a galera tem muita gente que se machuca, né? E aí fica travado. Tem no CrossFit, tem gente que não faz nada e fica com dor. Aqui, ó. Então, Aqui, ó, do nosso lado aqui. Tem gente de tudo quanto é que é jeito lá no estúdio, né? O importante é a pessoa ter essa consciência de que o Pilates, ele vai servir para se preparar para qualquer coisa que ele for fazer na vida dele, até uma viagem longa, seja pegar filho no chão, seja envelhecer, dormir. Qualquer coisa, é para a vida. Não é só para uma moda, entendeu? É para a vida dele. Não, e nesse ramo da saúde, eu até anotei aqui para levantar essa bola, né? Existe uma tendência hoje das grandes empresas de acompanhar muito mais de perto a questão de saúde dos profissionais, principalmente do CEO, né? Inclusive está tendo até os relógios de monitoramento, as pulseiras de monitoramento, para que ele se mantenha na alta performance que a gente está falando e para que ele não tenha um problema aonde a empresa vai estar sem o capitão, sem o comandante. Né, e para os colaboradores também, né? Já há bastante tempo se faz isso, né? Em programas não de só para os colaboradores, tem a Prudential, né, que é uma multinacional americana que mexe com seguro de vidas, eles estão fazendo um incentivo a isso até para ver se vai diminuir o preço da sua apólice ou aumentar o preço da sua apólice de acordo com a conduta de vida que você tem. Prática de vida que você tem. Olha que coisa doida, né? Então, assim, é um né? mercado que vocês ainda vão surfar, se bem trabalhados, né? Tudo como vocês já vem fazendo, ainda por muito tempo, porque
tá existindo cada vez mais essa preocupação, né, com o corpo humano, não na questão de estética apenas, mas também como saúde, né? Flexibilidade, chegar na melhor idade com as pernas fortes, como diz o Abílio Diniz, né? Né? Porque tem que sustentar, né? tem que sustentar porque o maior número Causa de mortes é por conta de queda, né? Né? Então, Verdade. E tem a Prudente e tem a Carol. A Carol a Carol é exemplo, porque ela pratica Pilates todo dia. Então, você tem que ter o exemplo ali. Eu já não sou tão exemplo, eu sou um meio exemplo. De vez eu faço, pratico, mas não com tanta assiduidade que a Carol faz. Você Porque tava aí... ganhando pontos, Diego, no dia de namorada. Agora você já deu uma... Não, é porque, assim, é difícil. As pessoas às vezes estão trabalhando tanto, mas elas vendem um serviço e não estão utilizando do serviço. Então, o profissional nosso, quando entra lá, ele é muito incentivado a treinar. Sim, eles precisam treinar. Lá o treinamento é semanal. Cara, você vende isso o tempo todo, você tem que praticar, você tem que viver. Não existe, Então, gente, um professor de errado. Pilates que não pratica Pilates. Isso não existe. Se você fizer aula com um professor que não pratica e um professor que pratica, você vai ver a diferença. Não existe. Não adianta abrir o caderninho e começar a digitar a regra lá. Não funciona. Não Cara, funciona. Tem mais uma coisa só que eu vou trazer aqui do Japão, né? Eu participei da Expo Osaka 2025. Para quem não conhece, é o maior encontro internacional do mundo. Eu não conhecia. Eu estava ignorante nesse sentido. E ele é um encontro de todos os países, onde tem stand de todos os países que se apresentam para o mundo, apresentam as suas tendências, as suas preocupações. E o que eu vi de muito parecido em todos os stands, independente se é do Oriente ou do Ocidente, desenvolvido ou subdesenvolvido, além da questão da sustentabilidade, né, da responsabilidade social, da reciclagem, eu percebi que tinham projeções diversas em paredes, teto, chão, em todos eles, remetendo não só ao lado tecnológico, mas eu comecei a estudar um pouquinho mais. Existe uma tendência hoje nas empresas, seja ela qual for, essa questão de iluminação, de sonorização de ambiente. Vocês já estão vendo isso? Porque são coisas que acalmam, ou que aceleram, ou que dispersa a preocupação da dor, né? Leva para um outro ambiente. Sempre teve isso, né? Desde o começo. Porque assim, desde a voz que a gente fala, o tom de voz que a gente usa dentro do estúdio, se é uma música que está tocando, se essa música está deixando o ambiente calmo, se essa música está agitando, se a gente consegue trazer a concentração do cliente. Então, desde o começo, a gente já se preocupa com isso. O Diego, principalmente com a iluminação, se é uma iluminação direta, indireta, se está agitando a pessoa, porque a gente está ali propondo um trabalho de internalização, de consciência, e está aquela luz, a pessoa não consegue abrir o olho, a pessoa está assim. A pessoa está deitada, olhando para cima, se concentrando com aquela iluminação. Não tem como, né? É uma distração, na verdade. Mas sexta não pode, um menos é mais? Não. É uma coisa que o pessoal ficava, caramba, a gente não pode. Sexta é menos é mais. Aqui não dá. Antigamente tinha um Emerson Nogueira, né, cara? Às vezes. Era ousado, Emerson Nogueira usou demais aqui. E deixava ainda na televisão, né? Era super legal, mas tinha hora que o aluno tava assim, olhando pra televisão, e falou, gente, peraí. Volta pra cá. E ele, caramba, tá tão bom. Eu falei, mas e aqui, né? Então, assim, é bom, mas distrai. Então, assim, você não vai ter o benefício que o Pilates vai te propor. Não vai, porque você está distraído, né? Às vezes a gente coloca uma música lá ambiente. Aí o pessoal tá com aquela conversação. Gente, vamos diminuir o volume do aluno. Então, fala mais baixo aqui. Não, vamos aqui. Aí não dá, eu vou lá e desligo a música. Legal. Então, vamos apagar desligar a música. Porque hoje está tendo a tendência, né? Você entra no ambiente, estão as 4 paredes do ambiente com projeções para alcançar um objetivo determinado. Você olha para cima, você está com o teto projetado, com o chão projetado. Tem que ter um objetivo claro, né? Tem que ter um objetivo claro, tem que ter o foco no resultado ali, né? Pro dentista funciona demais, ele tem que deixar o cara imóvel distraído com outra coisa. Pro Pilates, a primeira coisa que eu quero fazer é tirar ele das distrações, colocar ele numa concentração plena,
Sem ele ficar falando o que aconteceu no dia. Então, assim, às vezes leva um minuto, algum tempo. Então, eu não posso ter essas distrações. Senão, eu não consigo fazer com que ele se concentre. Reduzir os barulhos internos. Com certeza. Murilo Gun fala, Não, né? tá aqui, ó. Não, mas Murilo tá aí também, também. Mas o Murilo Gun fala esse lance, né? O mundo tá tão barulhento Sim. que ninguém tá escutando nem a si próprio, né? Então, assim, tem que dar uma... Tem que E dar o uma- momento do Pilates é esse encontro com você mesmo, onde Exatamente. você vai melhorar, porque às vezes essa dor é um grito do seu corpo dizendo, cara, acalma aí um pouquinho, relaxa aí. É. Outros já teve estúdio de Pilates, cara. Eles sempre vão no foco mesmo, no ponto, né, cara? É exatamente isso, porque o aluno, o cliente ele tem que chegar lá e ele tem que sair melhor do que ele entrou. Sim. Então, se ele chega ali estressado e você continua isso lá dentro, você perdeu a aula. Sim. Então, essa nossa preocupação é que é o diferencial da gente entender o que se fazer nesses casos e a gente transformar o dia daquela pessoa. Legal. Então, o Pilates é uma ferramenta de transformação, não é só uma execução do exercício. Você precisa ter o tempo todo a consciência do que você está fazendo, de que os músculos você está contraindo, está fazendo. Então, isso tem um resultado melhor na prática, né? Eu ainda não fiz, mas já estou convencido e vou sair daqui com a minha marca. Olha aí, Essa hora dois marcada. Já clientes Você vai ter que cara. fazer um lá que tem que puxar a barriga e ficar murchando pra ver se diminui aí. Calma, sua hora vai Vocês chegar. não vão poder fazer juntos, mas a gente vai dar um jeito aí, Vai né, Carol? separar a dupla, né, gente? Aproveitando a piadinha do meu querido Vai ter que separar, Felipe porque Pataro. agradecendo o nosso patrocedor, a Academia Academia Runway, Runway. lá do Márcio Padilha. É muita Marcinho, conversa cara. e pouca malhação. Tem Nossa. vezes que quando juntam os dois, tem que ter lá alguém pra puxar ali a Bora orelha. malhar, vamos. Tá vendo, né? Por isso que não tem resultado. Você Fala sai. por você. Mandar um abraço pro Marcinho, grande empresário aí, parceiro, é um... Exatamente. Cara, Sempre Assim é se incrível. reinventando, né? Sempre trazendo novidade. E eu acho que é isso, né? Evolução constante. Um patrocínio no Noru Sushi. Sushi. É, E falando de evolução constante, eu quero saber, porque vocês deram uma guinada no modelo de negócio, né? De uns tempos pra cá. Foi ou não foi? Exatamente. eu acho Mas vocês só vão falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. É só o tempo do Patinho fazer o quê? Quack! E voltamos, meus queridos. Hoje eu falei de especial. Ajeita essa postura, cara, pelo amor de Deus. Pera, por favor. é porque eu vou fazer pilates ainda. Não foi na sessão ainda, não. Ainda não. Tô precisando. Antes de voltar aqui com o Diego e com a Carol, né, queria fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, Top Troféus, Talk Acessórios, né? Ei Produções, que faz essa mágica aqui acontecer. E, meu filho, hoje é sábado, já são quase meio-dia. Pra onde a gente vai depois daqui? Tá com cheirinho de churrasco, Tá né? com cheirinho de churrasco? É. Grande abraço pro Cássio, meu querido. Fogo Vamos de lá pra chão. Fogo de Chão, saindo daqui. Inclusive ganhei um presente de um faqueiro bonito, que gerou uma inveja num monte de gente. Todo mas mundo, eu também tô. Tô achando. Vou chegar lá no teu... A antiguidade é posto. Eu vou pegar uns desses pra mim, só de Tá recordação certo? do Agradecer também os parceiros aí que vocês nos encontram pela cidade, os painéis de LED, a galera do LED Me, a galera da League Media, né? Tem a galera tem o Fredinho também, enfim. Tem bastante gente, né? É a Eagle, a Brasil Mídias, tem bastante gente. Inclusive agradecer o cara que fez o teu cabelo hoje, porque você tá bonito, cara. Obrigado. Hélio Diff, lá no Lago Sul, com o Luiz Marcelo, muito obrigado. Luiz, obrigado, velho. Ó, tô gostando, meu cara. O Pataro tá falando que eu tenho que cortar esse cabelo. Não tá dando muito jeito, não. Vambora, chega de enrolação. Vamos pra cima, a gente fechou o último bloco perguntando quais são os próximos passos, né? Porque eu sei que vocês já estão criando um outro modelo de negócio aí na pauta aí já da Estúdio 100. Eu acho que todo empresário, empreendedor, a gente não para, né? A cabeça fica sempre fervendo. E a gente, quando montou, a gente falou muito sobre treinamento anteriormente, e a gente montou uma escola de formação, e para a gente poder dar oportunidade para os nossos profissionais, para as pessoas que estão, de repente, interessados em ter uma parceria com a gente está montando um projeto
onde a pessoa vai passar um tempo com a gente, ou seja fazendo o curso de formação, ou trabalhando com a gente, para a gente ter a certeza que essa pessoa entendeu da nossa metodologia, da forma que a gente trabalha, da forma que a gente fez os 20 anos, para que esse projeto seja um pouco mais assertivo. Não que atrás com outros sócios não deu certo, a gente, pelo contrário, a gente é muito grato por todos os sócios que nós temos e que tivemos, né? Foram todas pessoas com muita responsabilidade, que cuidaram bem da marca, então é muita gratidão, né, Carol? Claro. Mas o projeto agora trazendo tudo que a gente acha que poderia melhorar, que a gente poderia fazer com mais assertividade. E eu acho que é um projeto que a gente já vem desenhando e a gente não tem muita pressa. Eu acho que por isso que o projeto vai vir com muita sabedoria aí, né, Carol? Com certeza. Essa parte de educação, que é o coração da empresa. Então, a gente está desenhando, já finalizando algumas coisas, né? Vem com a parte digital, cuidar mais desses profissionais, dar mais qualidade do que a gente construiu e mapeou aí durante esses anos, né? Então, tá colocando isso aí para as outras pessoas também. E a ideia é... Eu não tenho dúvida que você está, mais uma vez, sendo visionário, né? Na medida que você vai estar popularizando, né? O Pilates. Né, vai estar trazendo oportunidades para pessoas que gostariam de fazer e às vezes não fazem por conta do valor, né, poder fazer. E isso é uma tendência do mercado fitness, do mercado de saúde. Você wellness. Isso que eu queria puxar. Tava tentando lembrar, né? Boa. Você sempre complementa, cara. Inclusive eu tenho informação para complementar, acaba aí. E aí, assim, é legal, porque você vê as academias, o mercado de academias, ele seguiu essa tendência, né? Sim. Só que aí ele tá seguindo, eu percebo que hoje foi ficando todo mundo no efeito manada, todo mundo igual, e de repente bifurcou, e aí você tem a galera que se manteve sem se renovar, sem se atualizar, e aí você teve o low cost, e agora você está tendo high ticket também, né? Então, eu vejo isso nas academias e percebo que isso aí vai ser uma tendência para vocês, né? Para o mercado de vocês. Exatamente. E o Estúdio 100 hoje ele está nessa sintonia com high ticket justamente pela quantidade de energia que a gente entrega. Então, assim, não é em vão a gente cobrar, é o valor percebido pelo cliente. Sim, resultado. Então, tudo isso que a gente conversou hoje foi porque a gente gasta realmente muita energia, muito treinamento, muitos anos de experiência para fazer com que a gente entregue algo de qualidade para o cliente. Por isso é que eu falo, senhores, todas as vezes, para de olhar para a concorrência, olha para o seu umbigo e começa a trabalhar para fazer mais e melhores notas fiscais. Exatamente. Se você ficar olhando para o lado, não vai ter tempo de trabalhar e olhar os problemas que você tem que resolver. Exatamente. E falando em mais e melhores notas fiscais, vou trazer um dado do mercado para quem está aí ainda pensando se esse negócio de Pilates é lucrativo ou não, tá? O mercado de estúdio de Pilates foi avaliado em aproximadamente 176 bilhões de dólares em 2023 e projeta-se que atinja 420 bilhões até 2032. É ou não é um mercado lucrativo? Aonde que eu assino? Aonde que eu assino? Temos 2 sócios aí. Olha as coisas acontecendo aí. Tô falando, a gente tem que fazer mais programa, bicho. Agora tem que ser 2 vezes na semana, mano. Pra chegar essas oportunidades. Tá parecendo Shark Tank aqui, né, Já gente, pensou? Tá lá, como é que nasce o Shark Tank do DF aqui? Olha aí, rapaz. Se prepara. Gente, o papo tá excelente, mas infelizmente a nossa querida Band Brasília só deu 1 hora pra gente. Vamos ter que pleitear um pouquinho mais, porque toda entrevista a gente quer falar mais, né? E aí a gente tá chegando... Mas a galera vai poder acompanhar no YouTube, galera. Com certeza. Tem lá mais de 130 episódios para você maratonar. Lembre-se disso, são 4 temporadas, né? E toda semana tem um episódio novo. Exatamente. E um tema novo, e um empresário novo, e muito conhecimento para você. Exatamente. E para finalizar, nós temos 2 blocos finais aqui. Um deles é uma indicação de um livro, série ou filme para as pessoas entenderem de que fonte do conhecimento vocês bebem, meus queridos. Eita. Quem vai ser o Vamos primeiro? lá. Eu vou falar, tem vários que eu já li durante esse período aí de empresário, mas eu acho que o Autorresponsabilidade do Paulo Vieira me traz esse período em que eu investi em inteligência emocional, em conhecimento sobre como eu era, como eu posso
me ressignificar e como eu posso ajudar as pessoas, porque se eu estou na profissão de gerir pessoas, eu preciso entender de pessoas. Então, a autorresponsabilidade foi um momento que você é responsável por certo e pelo errado. Pelo bem e pelo mal, exatamente. Não tem chororô. Então... valoriza quando você está certo e resolva quando você estiver errado. Não adianta lamentar, né? Até porque os boletos não param de chegar. Não perde tempo, não perde energia que não vai resolver, né? Exato. Então, olha pra frente e vamos que vamos. E você, Carol? Nossa, gente, eu já li tanto livro, muito livro, mas o Poder da Alta Performance também foi muito significativo para mim. Ele me tirou de um ponto e me levou para um ponto muito mais relevante, assim, em termos de equipe, né, de liderança, de lidar com as pessoas. Então, foi um livro que fez um divisor ali de águas para mim, sabe? Também do Paulo Vieira. Bacana. Foi bem... Eu já li os dois. Gosto Olha muito. só, Esse que foi menino. bem... Eu também. A idade é pouca, mas a quilometragem é alta. Eu vou fazer uma indicação aqui e vou presenteá-los com A Morte da Vaca Roxa, como a busca pelo extraordinário Nossa, nos tornou comuns. Que teve um lançamento isso, recente, Teve um né? lançamento Vamos fazer um recente. jabazinho pra galera, pô, agradecer a Vian de Casa de Carnes, Isso. tá certo? E também Thiagos Prime. Abração, Tiagão, meu caro, muito Aí. obrigado mesmo. Eles né? fizeram o lançamento da Morte da Vaca Roxa dentro de uma casa Açougue, de né, carne, velho? no Numa açougue, carne, né? cara. Já Que que a vaca bacana. morreu. A gente, inclusive, assou a carne lá. Nas duas vezes. Muito obrigada. viu? Fica aí meu presente, espero que Iremos. vocês gostem da leitura, beleza? E Obrigada. também o nosso patrocinador, o oferecimento Noman, né? Que oferece aí um presente para os Pra nossos vocês, convidados. Olha aí, hein? Aí dentro é um voucher para você conhecer a loja, mas apresentando a marca, é uma marca daqui de Brasília, né? E Olha ela aí, tem Carol. tecidos tecnológicos, né? Sabe aquela camiseta que não tem cheiro, não amassa e, né? Tá Aí. sempre com a mesma cor? Temos lá na Noman também. E todas essas peças que estamos vestindo aqui também fazem parte de lá. Ela Que tá bacana. nas lojas Quadra Homem, na Asa Sul, Asa Norte E Águas Claras. Você acredita que quando eu cheguei, eu ia perguntar pra vocês onde vocês compraram, cara? Rapaz, Porque realmente o Felipe tava muito elegante. Obrigado. ele tá na paleta, né, meu cara? Tá Pode, demais. pode elogiar também, igual ele tá elogiando, porque quando eu cheguei, você falou que tava bonito. Tá Em na público paleta, aí, tá na ó. paleta. Isso, Tá uma isso. paletinha, Obrigado, tá obrigado. bonitinho. Tem consultor de moda lá é? pra ele. Pô. É. Bom gosto. E pra finalizar, nós temos o quadro que é o Publi Gourmet, que é a hora que vocês vão olhar pra nossa audiência lá e chamar eles pra conhecer o estúdio de vocês, o trabalho de vocês. Nosso diferencial, pessoal, é a gente entender que a gente pode entregar sempre mais. Eu acho que isso nos mantém uma luta aí de entregar o melhor Pilates possível, porque a gente sabe que a pessoa tem que sair de casa, ela tem que entrar lá na empresa e tem que sair melhor do que ela chegou. Isso pra gente é lema e toda a nossa cultura, a primeira coisa que a gente fala é isso, né, Carol? A gente precisa devolver o que o cliente teve de expectativa na empresa. Então, eu acho que isso faz parte do nosso ganho aí na empresa de sucesso, porque as pessoas entendem isso, enxergam valor e isso retroalimenta e a gente tem mais vontade ainda de continuar. E é isso. Maravilha. Onde que encontra vocês? Então, hoje a nossa matriz principal, que vão fazer 20 anos aí, está na 105 do Sudoeste, porém temos unidade também no Noroeste, em Águas Claras. Águas Claras tem uma unidade muito grande aí, de 2 andares, é uma unidade muito bonita. Então, para você, moradores desses bairros aí, a gente vai ter um maior prazer de apresentar a empresa, de entregar uma aula experimental para você conhecer. E eu tenho certeza que você vai ser bem atendido lá. E na presença digital, qual é o arroba pra galera seguir? @Estúdio Sem Pilates e @Diego e Carol, né? Que Boa. eu não poderia... Diego e Carol Pilates, não é Pilates, isso? isso. É. Faltou só o Formação Pilates, que é uma nova empresa que a gente tem, Olha de aí. capacitação, curso. E então você que é profissional que está nos assistindo, a Carol aí dá um curso de mais de 400 horas. Legal. Então é um A curso nossa que formação foge presencial. bem do padrão de curso de Pilates. Então não só tecnicamente, mas você vai evoluir como profissional. E eu tenho certeza que vai ser um profissional procurado no mercado.
Maravilha. E nós aqui também, do Na Linha de Frente, estamos fazendo como eles da Estúdio Sem Pilates, né? E tentando entregar o melhor e extrair o melhor desses empresários num bate-papo leve, de forma que vocês compreendam e possam aplicar no dia a dia da empresa de vocês, para vocês encurtarem o caminho do sucesso. É muito melhor aprender com quem já errou do que ficar persistindo e aí combater um erro. Gente, quero agradecer demais a presença de vocês. Obrigada. Foi excelente, sempre bom. Obrigada, Dan. E vamos lá para E fogo de chão. agradecer também essa nossa audiência maravilhosa verdade, que só vem verdade. aumentando. Podem mandar mensagens pra gente, a gente vai responder tanto no direct do Instagram, quanto também por e-mail. Vai aparecer aí em algum cantinho dessa tela aí, tá certo? Sempre agradecer aparece. o meu parceiro de bancada, Dan Rocha, Eu que sempre um agradeço prazer. você, meu cara. É legal estar Tava com saudade nesse de sabadão você, aqui com um sorriso no rosto e compartilhando boas ideias e aumentando, né, valorizando, fomentando o mercado do empreendedorismo de Brasília, que está deixando aos pouquinhos de ser aquele lado só do serviço público, né, do serviço governamental, e passando a ser uma cidade muito empreendedora. Não é isso? Exatamente. Eu quero mais uma vez Por agradecer, favor. desculpe te interromper, mas assim, isso é uma forma que vocês estão servindo como ser humano. Eu acho que Com certeza. quem é empresário está assistindo, eu sou um espectador dos programas e eu acho que sempre tem muita coisa ali para acrescentar, então isso é uma maneira de servir. Então, parabéns, não é uma tarefa fácil, já vi muitas pessoas desistindo no caminho, mas vocês são caras especiais aí, de um coração Obrigado. grande, que eu acho que vão cada vez crescer e para a gente é uma oportunidade incrível de estar aqui hoje com vocês. Pô, valeu. Prazer. Ó, vamos acabar antes que caia uma lágrima aqui dos nossos olhos. Não deixe de seguir a gente em todas as plataformas digitais. Se inscreve lá no canal do YouTube e acompanha aqui todo sábado às 10 horas da manhã nas telas da Band, a não ser quando tem Fórmula 1, que aí vai um pouquinho mais cedo. A gente libera. A gente libera pra eles. É isso aí, até semana que vem, na linha de frente. Vem com a gente.